E daí, realmente, ela fechou, que ele é autista, e a gente já fica, né? Mas o que que é isso? E começa a querer tanta informação e já quer saber o nível. Então, naquele momento que ela falou, eu realmente saí fora da casinha. A hora que eu saí de dentro do consultório, com o William no colo, eu saí chorando, eu saí gritando. As pessoas que estavam lá fora falou, nossa, o que que aconteceu? Porque não é só neuropediatra que atende lá, tem os neuros também, né? Então, assim, foi muito difícil, porque para mim eu achei assim, acabou o mundo. Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda, né, para mais um quadro da entrevista com os alunos. Como vocês sabem, neste quadro eu entrevisto geralmente as minhas alunas, mas hoje nós temos um pai aqui, estou muito feliz, o Victor. Então, a gente vai bater um papo com o meu aluno, com minha aluna, o Victor e a Silvana, e eles vão contar um pouquinho para vocês como foi que eles ajudaram o filho deles a se comunicar. Quero agradecer mais uma vez, por terem aceitado o convite, tanto a Silvana como o Victor, que são os pais do William. E assim, eu estou muito feliz, sejam muito bem-vindos. Nós também. Nós que agradecemos o convite, ficamos muito felizes pelo convite. Eu que fiquei feliz. É sempre um prazer conversar com vocês e conhecê-los também, né, mais de perto, porque é uma coisa falar por mensagem. Mesmo que virtualmente, né, mas há um contato mais gostoso, assim, né, mais próximo. É diferente, né, uma coisa está ali na aula ao vivo, vocês comentando, ou no WhatsApp, outra coisa é estar vendo vocês. Bom, o pessoal está entrando, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como foi esse processo de descoberta do diagnóstico do William, com quantos anos, como é que foi? Nós descobrimos um ano, o William tinha 2 anos e 3 meses. Certo. Na verdade, o William foi uma criança que ele desenvolveu normalmente, com 11 meses ele já estava andando, né? Começou a falar as primeiras palavras, tinha contato visual. Na hora que eu amamentava ele, tinha compartilhar, né, o olhar. Então, eu, como mãe, não tinha percebido nada, porque ele estava se desenvolvendo normalmente como qualquer outra criança. Gatinhou, as papinhas na época certa, tudo, nada assim motor, nada assim de fala, estava tudo se desenvolvendo como uma criança, né, típica. Uhum. Daí, quando foi, ele ia fazer 1 ano, na verdade. Daí a gente, como mãe, sempre tem um olharzinho diferente, né? Eu achava ele muito agitado, mas como eu sou uma pessoa muito agitada também, então eu falava, você acha que ele deve ser hiperativo, né? E naquele momento que ele ia fazer 1 ano, eu sofri um acidente, então eu tive que operar da coluna, então ele perdeu o meu colo. Então já foi ali uma quebra. Uma quebra, Né? e abrupta, né? Foi bem abrupta, né? Exatamente, foi uma quebra, assim, de poder ficar com ele mais no colo, estar observando mais. Então, eu já fiquei na cama, foi um processo muito difícil. E quando eu estava começando a me recuperar, a minha mãe teve um AVC. Eita. E ela morava conosco, e minha mãe teve um AVC e ficou vegetativa na cama. Nossa Então, para senhora. nós, assim, foi muito difícil, foi 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente não deu tempo de ficar observando mais o William, esses outros traços, né, que tem no autismo. Então, aquele momento a gente estava focado para minha mãe, porque era todo dia aquilo, nossa, será que hoje ela vai falecer? Não vai? Você ficava naquela angústia. Então, assim, a gente fazia o que era necessário. Então, automaticamente a gente dava tudo na mão dele. Então, a gente dava água, dava mamadeira, dava comida, dava tudo. Então, você tinha que ter aquela agilidade de fazer tudo muito rápido. Então, não deu para prestar muita atenção. Daí, quando a minha mãe faleceu, ele tinha 1 ano e 9 meses, minha mãe faleceu. Então, também foi difícil eu ficar prestando atenção naquele momento, porque eu já estava vivendo um luto de perder a minha mãe, né, dessa quebra da gente estar junto, que era uma união muito gostosa. Então, eu passei por um processo muito difícil, entrei num processo de depressão, foi muito difícil para mim, para nós, né? Mas eu, como filha, né, então, era algo assim, inquestionável, assim, até assim, da gente explicar. Imagina. Daí foi quando a gente começou a perceber umas coisas assim, né?
Ele daí não olhava, mas eu vou ser sincera para você, eu não sabia nada sobre o autismo. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas não saber nada sobre autismo, mas eu não tinha noção de nada, porque eu sou filha caçula, então eu não tive contato com crianças, então eu era criança na casa na época, Você era ele também é cuidada, né? caçula, Você Também era sou exatamente, caçula. cuidada. Você não exatamente, cuidava de ele outras também, crianças. o caçula, então a gente não tinha essa visão do autismo, né? A gente sabia da síndrome de Down, mas do autismo, nossa, de maneira alguma. O que a gente sabia, assim, levemente, é aqueles casos graves mesmo, né? Muito grave, né? Que algumas novelas acabou abordando, mas, assim, caso leve, o autismo, assim, na vida da gente, nenhuma criança, nada. Então, eu era, assim, totalmente longe do autismo, mas nem pensamento. Daí, aconteceu que nosso filho ficou doente, teve uma febrona muito... E, assim, a gente levava no pediatra, né? E às vezes eu falava para o pediatra, nossa, eu acho ele muito agitado, será que ele é hiperativo? Daí o pediatra falava, não. Com relação à fala, né? A gente questionava ele, mas doutor, ele não está falando ainda, né? Quer dizer, ele tinha começado a falar algumas palavras e de repente parou. Parou. Quando foi que aconteceu o acidente, tudo, ele parou de falar. Porque, na verdade, ele ficou sob os meus cuidados, na verdade, né? E ainda, o pouco que eu conseguia ficar com ele, às vezes eu tinha que ajudar a Silvana também com a mãe dela, à noite, né? Então, a gente não percebeu, né? E o que aconteceu? A gente foi marcar a consulta no pediatra, o pediatra estava viajando, e resolvemos levar em outra pediatra. E foi o anjo na nossa vida que Sim, percebeu. exatamente. Porque o outro pediatra, né, ele falava, não, você demorou para falar, perguntava ao pai. Né? Ah, demorei. Ah, então normal, normal. Mas No eu, tempo como dele, mãe, vai falar. no tempo dele vai falar, mas aquilo ficava alguma coisa dentro de mim, mas como eu não sabia nada sobre o autismo, né, eu achava que era só hiperatividade. E daí deu certo, né, dessa pediatra, né, doutora Edna, que a gente tem um grande amor, um grande carinho, um grande respeito por essa profissional que foi, assim, um anjo médico que caiu na nossa vida, né? Então, ela que percebeu que a gente foi levar ele por causa de uma dor de garganta, e ela percebeu, mas ela não falou nada naquele momento para nós, né? Porque ela é uma pessoa muito cuidadosa, e tem todo esse cuidado com os pacientes, com os pais também, né, para dar uma notícia assim de repente. Então, ela falou, daqui uma semana vocês voltam para ver a medicação, como que se deu, como que ocorreu a medicação, se deu o efeito, né? E foi assim, a gente chegou em casa, acho que não demorou uns 40 minutos, a secretária ligou falando que ela precisava falar com nós e marcar um horário. E foi quando a gente recebeu, né, o diagnóstico. Ela só não pôde fechar, porque ela falou que tem que ser uma neuropediatra, né? Mas o William se encaixa dentro do espectro autista. Então, aquilo, para mim, ali caiu meu mundo, Foi o né? segundo luto. Foi o segundo luto, Sim, porque eu nem estava ainda, como se diz, eu estava sofrendo aquele luto da minha mãe ainda, eu estava num processo muito difícil, e já veio o segundo luto. E eu falei, nossa, e agora? Daí você fica naquela situação, né? Não sabe o que faz, muito difícil. Daí você começa a ir para a internet, né? E tudo que você vai ver na internet, você só vê coisa negativa, parece que é um chamativo, né? Então você fica assim, você não sabe o que fazer, você fica perdida. Então foi um momento muito difícil. E a doutora Edna, ela já foi assim muito cuidadosa, ela já, quando chamou nós, ela já tinha falado com uma psicóloga, já tinha falado com uma fono, então com a neuro, que ela falou assim, ó, vocês já vão, passa ali na recepção, já tá tudo certo, vocês procurem essa. Então ela teve todo esse carinho, todo esse cuidado, todo esse respeito, né, com os pais, né? Então eu acho que isso é fundamental. Com certeza, sim. E infelizmente a pediatra que de fato acompanhava a William não percebeu, né? Exatamente, eu questionava, que era um pediatra, né? E eu questionava, não, tenho tempo, né? Como a gente vê muitas mães, muitas pessoas relatar, não, a criança tem seu tempo, é coisa da sua cabeça, né? E você, né? Como você vai ficar questionando com um médico, né? Um pediatra. E eu Sim. não tinha a mínima noção, nós dois não tinha a mínima noção sobre o autismo. O autismo era algo assim
não sabia mesmo, é até assim vergonhoso falar que você não sabia nada de autismo. Não passou assim pela cabeça de vocês em nenhum momento, né? E foi Não, em muita nenhum coisa momento. Eu acontecendo. achava que era hiperatividade. E autismo, jamais. E, na verdade, eu tenho uma sobrinha que tem hiperatividade. Entendi. Então, a gente imaginou Pode falar, que Vitor. fosse o mesmo caso, né? Entendi. É porque eu lembrei, sabe, de que você falou assim, que o pediatra, né? Porque eu entendi que era a pediatra, mas o pediatra falou assim: ah, você demorou para falar com o Victor? Aí ele disse sim. Isso. Mas então é normal, só que as pessoas esquecem que pelo fato do pai ou da mãe ter demorado também, é realmente mais um motivo para a gente investigar porque é desse atraso, né? E aí eu percebo que muitas mães, muitos pais acabam demorando para procurar ajuda porque os familiares falam isso. Ah, mas o pai também demorou para falar, o pai falou com 4 anos, a mãe não sei o quê, e aí demoram. Aí, às vezes, quando a mãe ou o pai, assim, não excluindo o pai, tá, Victor? Mas, assim, realmente, na maioria dos casos, a mãe que fica em cima para levar. E quando leva para a médica fala que é normal, porque o pai também demorou, a mãe também demorou. E isso é bem complicado. Eu lembrei de uma história, uma vez eu recebi uma criança no consultório para avaliar. E ele passou muitos anos, desde pequenininho, com uma neuropediatra, aqui na minha cidade, que, por sinal, eu não encaminho ela para ser ninguém, porque ela é bem antiética, bem complicado o trabalho dela. E aí, ela acompanhou ele desde muito pequeno, e ela nunca fechou o diagnóstico dele, ela só deu o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Então, já tinha 10 anos, aí quando foi procurar uma outra médica foi que descobriu, né? E aí foi um choque também para ela, porque ela nunca tinha ouvido falar nada de autismo, né? E ela só foi saber depois dos 10 anos. Sim, é um choque. Não foi o caso de vocês, porque não foi a mesma idade, assim. Mas vocês lembram exatamente, assim, como vocês se sentiram, tanto você como o Victor, na hora, assim, que a médica falou da possibilidade? A possibilidade na hora que fechou, né? Na verdade, daí quando, né, a doutora Edna falou para nós, né, e encaminhou a gente para neuropediatra, a gente fica com aquela negação. Eu, como mãe, ficava com aquela negação, acho que não vai ser, né? Você fica naquela esperança, né, que não é, né? Porque quem pode fechar mesmo o diagnóstico, né, com o CID e tudo, é um neuropediatra. Assim, eu creio, né? Então, olha que isso que apareceu aqui, acho que vai atrapalhar. Tá dando para ver nós? Deu. Então, daí, o que aconteceu? A gente foi, né, na neuropediatra e ela examinou, olhou tudo, né? E a gente fica naquela, né? Vai ter que fazer um exame, porque a gente não tinha noção de nada. E daí, realmente, ela fechou que ele é autista. E a gente já fica, né? Mas o que é isso? E começa a querer tanta informação e já quer saber o nível. E ela falou, não tem como a gente, né? Avaliar o nível ainda, porque tem que ver com o tempo, a gente tem que ir vendo as respostas dele aos tratamentos, né? Então, naquele momento que ela falou, eu realmente saí fora da casinha. A hora que eu saí de dentro do consultório, com o William no colo, eu saí chorando, eu saí gritando. As pessoas que estavam lá fora falaram, nossa, o que aconteceu? Porque não é só neuropediatra que atende lá, tem os neuros também, né? Então, assim, foi muito difícil, porque para mim eu achei assim, acabou o mundo, né? Porque você fala, nossa vida, porque você tem tantas expectativas, você sonha tantas coisas, né? Eu acho que qualquer mãe, né? Não que acaba o sonho, mas ele se transforma, muda totalmente a sua vida. Não adianta falar que não muda, porque muda. O autismo, ele vem para mudar. Então, tudo aquilo que você sonhava, você imaginava, talvez nem ele fosse querer ser aquilo ou desejar aquilo que os pais planejam, mas muda tudo. Então, você tem que lidar com novas realidades, com tanta coisa, com tanta informação, é um mundo todo novo. É verdade. O pessoal aqui está perguntando com quantos anos ele começou a falar. Eu vou aproveitar já fazer a próxima pergunta, que é como era a comunicação dele, né, antes? A comunicação dele era só assim, apontar, pegar a gente, queria água, ele pegava na mão da gente, levava, né? Mas é aquilo que eu falei, quando a gente não percebeu, porque a gente fazia tudo no automático, porque eu estava operada da coluna, minha mãe na cama, daquele jeito. Então, ele fazia aquilo, a gente
a gente ia automático. Então, ele quer água. A gente, como pai e mãe, já sabia que ele queria água, já pegava, dava. Ele queria outra coisa, ele apontava, a gente pegava e dava, né? Mas depois que minha mãe faleceu e caiu a ficha de tudo isso e a gente descobriu, daí que a gente começou a perceber, né? As características, que daí andavam na ponta do pé, e a comunicação dele não falava nada, ele não falava nada, porque ele falou mamãe, papai, e é aquilo que falou, assim, depois a gente ficou sabendo, né, que é o autismo regressivo. Ele se desenvolveu como uma criança, né, típica, e depois ele começou a regredir. Mas na época, assim, eu até achei, acho que era por causa do trauma, porque ele convivia com a avó pegava no colo, tudo, e de repente ele perdeu aquilo, e eu achei, assim, que ele parou de falar ali, naquele momento, por causa disso. E, na verdade, não era, né? Aqui em casa, na verdade, virou um hospital, né? Virou um hospital, tinha cama hospitalar, entrava e Balão de saía. oxigênio. Então, o quarto dela virou um hospital. Da Então, sua mudou mãe, toda a né? rotina. Sim, Aí chegou um momento até que teve que colocar aquelas gradinhas, né? Para ele nem entrar mais no quarto é dela. por causa de contaminação, tudo, né? Então, foi um momento muito difícil para nós, né? Então, ele não falava nada, nada, nada. Ele só apontava, ele gritava. Então, para nós, aquilo, né? Naquele momento, depois que aconteceu isso, dele ficar doente, foi tudo logo em seguida. E depois a pediatra, né, falou, encaminhou a gente para a neuro, que a gente teve o diagnóstico. Entendi. Nesse período que sua mãe estava acamada, o Vitor já tinha falado um pouco antes, você ficou mais assim, cuidando da sua mãe, né? Sim, E o Victor que ficava mais no dia a dia com ele, né? sim. Como era com você, Vitor? Assim, era a mesma coisa como com a Silvana? Ele soltava mais sonzinhos com você? Como é que era a comunicação dele? Não, comunicação, praticamente zero, a comunicação. É isso que a Silvana falou. Ele apontava quando ele queria alguma coisa, como dizer assim, ainda na época ele ainda estava começando a comer, a gente dava comida nos horários, ele comia. Então, Na boca, na né? boca, né? Então, ficou tudo muito automático, né? Entendi. Não E no percebia nada caso, de diferente, né? sim. É o primeiro filho, né? É o único filho que vocês têm, né? É o único, é Sim, o único. exatamente. Como vocês Então, não Porque por tiveram mais que contato nós com outras somos pais crianças. mal duro, mas nós não percebemos nada, entendeu? Então, é tudo muito diferente. então, Sim, ele sim. começou a falar, acho que ele já tinha, acho que um pouco mais de 3 anos, já. Ele começou a falar algumas palavras. Começou a falar algumas palavras. Isso já depois de passar com psicóloga, com fono, Sim, daí né? a gente começou a ir na internet, daí a gente fica naquela busca, né, para descobrir curso, isso e aquilo. Daí a gente fez um curso, foi uma decepção para nós. Daí foi quando, né, uma pessoa, a Lídia, Ela está daqui de aqui. Ourinhos, isso, que é sua Ela tá aluna, aqui. né, Ela é que maravilhosa, Lídia. falou de você para nós e a gente pegou e foi lá, né, na mesma hora, lá no celular, né, e a gente gostou muito da sua maneira de explicar, porque é algo explicado cientificamente e de uma maneira prática e fácil. Porque não basta só você ir na fono, na psicóloga e ficar 1 hora lá com a criança. A junção dos pais para esse tratamento é fundamental. E foi no seu curso, né, PAP, que a gente, como se diz assim, abriu os horizontes para a gente saber o que fazer. Bom, fico feliz. A Lídia está aqui, ela já tinha falado antes. Acho que ela tentou mandar um comentário, não consegui. Se você conseguiu, se você puder mandar novamente. A Lídia, ela é minha aluna do PAP 1, ela é da primeira turma. Se eu não tiver Isso, enganada, vocês são da segunda. somos da Segunda, Segunda ou parte segunda. 2. é da Sim, ela segunda. falou de você, nossa, ela falou, nossa, você vai amar, e nossa, e foi Foi assim logo em muito seguida. gostoso. Foi logo em seguida. Que legal. E como é que tá a comunicação dele hoje, do William? Não, hoje, nossa, tá. A gente fala assim, nossa vida. Ele fala de tudo, lógico que tem as limitações, né? A gente tem Sim. que ser realista. Mas ele fala de tudo, ele pede, hoje ele questiona. Só que tem certas coisas que ele tem dificuldade, né? Então, estamos trabalhando para tudo isso aí. Mas que o seu curso, sim, foi assim fundamental para nós,
Nossa, pontapé inicial, vamos dizer assim, para a gente começar a entender, né? Começar a entender, porque tudo que a gente lia era muito científico, muito difícil para a gente colocar na realidade, dentro da casa, dentro do cotidiano. É aquilo que eu falei, você vai lá na fono, na TO, na psicóloga, você fica lá 1 hora. Depois, quando você vem para casa, é outra realidade. É você no mercado, que lógico, agora não está saindo, mas é você no mercado, é numa festa, é num lugar que vai passear, é num parque, é os pais que estão ali. Então, o seu curso, ele assim, nossa, a gente começou a ter um outro olhar, fala, nossa, olha aquilo acontecia, a gente falava, olha, aquilo que ela falou, que a Carla falou, nossa, se encaixa aqui, vamos fazer? Então, foi muito importante, né? E as profissionais também, que atendem também, né? Nos orienta, nos ajuda muito, né? A gente tem que agradecer toda a equipe, porque ele tem uma equipe, né, que atende ele, e a gente tem que agradecer. Com certeza, os profissionais são muito importantes. O pessoal está perguntando Nossa, quantos muito anos ele importante, é tem uma hoje. junção, né? Sim. É uma junção de profissionais, pais, escola, o seu curso. Nossa, foi uma junção, foi um casamento muito bom. Que legal. Perguntaram aqui a idade do William hoje. Aí uma pessoa Hoje respondeu a idade do meu sobrinho. 7 anos e 6 meses. Não, é porque eu vi um comentário aqui, Gabriel Oliveira, a idade do meu sobrinho é 7 anos. Eu falei, deve ser parente, que botou meu sobrinho. 7 anos e 6 meses. Já ele completa 8. Então, faltam 6 meses. E assim, quando vocês compraram o PAP, né? Vocês da segunda turma, eu estava na dúvida se era a segunda ou terceira. Vocês lembram qual foi o primeiro resultado que vocês tiveram com ele? Então, eu me recordo que ele, quando ele queria pedir as coisas, ele se jogava no chão muito, né? Então, aquilo da gente abaixar, perto na altura da criança, e falar para ele prestar atenção no lado, água, e não dar água para ele. William, água, né? Então, isso aí foi muito importante. Então, assim, a gente fomos caminhando, conforme você falava, porque às vezes aquilo que você ensinava naquele momento não cabia, mas assim, às vezes, de repente, aquilo que você falava, antena lá, aquilo, vamos fazer. Então, isso foi muito bom para nós. Foi bom mesmo. Eu falo que... Eu não falo que foi bom, foi excelente. Eu falo que é trabalho de formiguinha, na verdade, né? É verdade. Uma pequena dose por dia, você vai conseguindo, até que ele comece a entender os brinquedos que você também falou, né? De pegar, como que chama aquele brinquedo lá? Que a gente comprou? Fantoche, brincar, né? Então, nossa, tudo isso, sentar no chão com a criança, né? Então, tudo isso, nossa, foi muito importante, porque você explica e fala de uma maneira que é para usar no cotidiano, na vida das pessoas, na vida dos pais dentro de casa. Porque, às vezes, lá no consultório, no consultório é uma outra realidade, a criança está lá, fechada com a profissional, né? Então, é tudo diferente. Agora, quando vem na casa, é o cotidiano, então a gente tem que aplicar isso. E o curso foi, nossa, eu indico para todas as pessoas, é super excelente. Que bom, fico muito feliz mesmo. Então, melhorou o contato visual, né? Vocês conseguiram chamar mais atenção. Sim, o contato visual, falar, porque daí a gente mostrava o William, a água. Então, às vezes, a gente não dava mesmo, até que ele pegou e falou água. Nossa, aquilo para nós, né? Foi assim, como se a gente, um sentimento assim, não dá nem para descrever, né? O sentimento de ser, né? Porque assim, você ficava naquele assim, será que ele vai falar? As pessoas, a gente não sabe, é muito cedo. Então, a primeira coisa que os pais querem é que o filho fala, né? Mas tem todo um processo antes de se falar, né? Então, você ensina esse processo antes, porque nós, como pai, qualquer pai que estão aí, a vontade é ver, a primeira coisa é ver o filho falar, né? Mas tem um processo tudo atrás para chegar a essas palavras. Então, quando ele falou água para nós, nossa, aquilo, gente do céu, eu nem dormia à noite. De tanta alegria. E daí ele foi adquirindo tudo, ele já falava as palavras, tudo solta, né? Daí um dia nós fomos na pizzaria, pegamos a pizza, e quando chegamos no carro, né, que o pai trouxe a pizza, ele, pizza! Dele, que delícia dele mesmo. Nossa, aquilo, eu nem comia pizza, eu fiquei numa alegria, eu chorava, eu dava risada, né? Mas tudo coisas assim, que, né, a gente foi aprendendo, né? Sim. Então a primeira palavra dele foi água. Sim, água, papai,
né? Porque papá, mamãe, mas assim, perfeitinho, assim, foi a água mesmo, né? Que a gente foi firme. E você, Vitor, como você se sentiu? Você lembra quando ele falou a água pela primeira vez, pizza? Então, na verdade, qualquer coisa que o William faz, de novo, vamos dizer assim, que às vezes para um pai que tem uma criança típica parece normal, para nós é uma grande conquista. Então, na verdade, na época a gente vibrava, a gente comemorava, então, qualquer passo novo, vamos dizer assim, que o William dava, né? E aos poucos, ele ainda tem dificuldade de construir frases, né? Mas aí ele já começou, já depois, vamos dizer assim, porque ele falava palavras, uma palavra solta, que não estava no contexto, né, da conversa, né? Hoje não, hoje ele já consegue conversar, ele já, graças a Deus, muito inteligente. Enrola a gente já. Olha, como assim? Deixa eu só fechar a Enrola janela. assim, ó, por exemplo, uma vez eu vou dar uma bronca nele, ele fala assim, mamãe, você tá linda. Ah, para você. Então, ele já tem essa percepção agora. Sim, sim. Entendeu? Tipo, deixa eu quebrar o gelo, né? Algumas pessoas falam, deixa eu quebrar o gelo, deixar ela feliz, para esquecer a bronca. Exatamente. Nossa, mas assim, a outra palavra que ele me falou, e que assim, eu amanheci acordada de tanta alegria, chorei de felicidade, foi o dia que ele deitou assim do lado de mim, assim, e falou assim, te amo. Aquilo não tem, dinheiro no mundo que pague. não tem, é algo assim, nossa, porque eu jamais ia, assim, né, a gente fica assim, apreensível, eu achava que eu não ia escutar isso do meu filho. Quando eu escutei, aquilo foi, nossa vida, eu amanheci, mas foi assim, um amanhecer de muita alegria. Sim. E o Vitor também escutou, né? Que no depoimento ele falou, que ele falou nossa, né? E aí, como foi? Ele, porque estava mais cansado, mas ele aguentou até um bom tempo, aí a madrugada, não amanheceu, mas a gente vê, né, a emoção. Fala você da emoção que você sentiu. Então, às vezes não dá para descrever em palavras, né? Mas é muito gratificante, né? Ver que ele está conseguindo se expressar, que ele está conseguindo. Na verdade, hoje o William, que nem eu falava para a Silvana, às vezes eu sentava do lado dele no sofá e fazia carinho, né? Porque a gente sabe que o autista ele tem O sensorial muito muito aguçado, o toque para ele às vezes é difícil. Hoje não, hoje vamos supor, a gente vai assistir televisão, porque a gente tem um dia da semana que é o dia da família. Então a gente senta os três no sofá, faz um balde de pipoca e vão assistir desenho, um filme, e tudo agarradinho, tudo pertinho do outro. E ele encosta na gente, e abraça, e beija. É muito carinhoso. Então, muito gratificante isso. Imagino. Eu estou emocionada, imagino de vocês. Vocês começam a falar, eu me emociono, eu sou muito emotiva. Eu fico me segurando para não chorar, porque se eu chorar não dá certo, não, aquela live fica Não, porque é muita emoção, você, né? Quando vocês às vezes escutam assim, não sabe se ele vai falar ou não, e ele começa a falar, nossa, aquilo não tem emoção maior, não tem riqueza maior, não existe maior no mundo do que você ver seu filho tá ali desenvolvendo, falando, e falar te amo, nossa, aquilo é indescritível. Com certeza. Às vezes, foi interessante. Pode falar. Às vezes acontece de dormir junto, né, com a gente, às vezes na cama, ou comigo, ou com ela, né? Às vezes ele acorda e já acorda assim, papai ou para mamãe, mamãe, me dá beijo. Pedindo beijo. Então, tudo que a gente foi trabalhando, né? Um beijinho ali, um beijinho aqui, né? Um carinho, a gente foi tudo trabalhando, né? Então, tudo coisas que você foi explicando, e as profissionais também, né? E a gente vai trabalhando, né? Como ele falou, é um trabalhinho de formiguinha, cada dia uma conquista, né? Tem hora que parece que não tá indo, mas daqui a pouco você vê, vai indo, porque é tudo devagar, né? A gente sabe, hoje a gente entende que é devagar, ele tem o tempo dele, lógico, mas a gente estimula muito, mas tem o tempo dele. Sim.
E você falou, não sei se foi você, se foi o Victor, que falou assim, que eu achei muito importante, que realmente essa questão da fala, a ânsia pela fala é muito grande. Até no começo da live, todo mundo estava perguntando por quantos anos ele falou, porque realmente as pessoas ficam bem ansiosas. E acho que foi a Silvana que falou assim, que vocês viram a importância de trabalhar as habilidades, né, pré-linguísticas. Vocês fizeram direitinho, né? Vocês trabalharam apontar, o contato visual, imitação, vocês trabalharam direitinho. Sim. E aí vocês estão colhendo os frutos, né? Vocês trabalharam, na verdade, na comunicação como um todo. Sim, exatamente. E aí vocês conseguiram colher os frutos. Né? Para depois conseguir ele falar. Então, a gente trabalhou tudo isso, o brincar, né? Tudo. Por mais cansado que chegava, às vezes, de noite do serviço, a gente sentava com ele no chão, brincava, tentava mostrar a função do brinquedo, que ele queria brincar do jeito dele. Porque, na verdade, assim, o que ele gosta até hoje, é do alfabeto. Então, o alfabeto a gente pegou, como você ensinou, pegou aquele alfabeto, então vamos no mundo dele para trazer para o mundo nosso, né? Então, com o alfabeto a gente foi indo, né? Foi introduzindo, vamos fazer isso e aquilo. Então, aquilo como era algo que ele gostava muito, então aquilo incentivava ele ia indo. Entendi. Eu tô aqui tentando lembrar. Eu acho que foi ele, que uma vez eu estava numa aula ao vivo, aí eu falei alguma coisa do alfabeto. Aí eu acho que eu cantei uma música, aí ele gostou. Não foi, Victor? Isso, eu lembro, na época, você estava na faculdade à noite, aí você não podia assistir, esse era o Victor. E aí eu cantei a música, ele gostou. Aí depois eu lembro que outro dia o Victor disse, Carla, você pode cantar a música do alfabeto para ouvir? Aí eu disse, bicho, eu sou tão desafinada. Aí eu cantei, lembra? Não foi com ele? Eu cantou, né? Aí eu cantei a música que ele gostou. Porque ele ainda tem, né, esse interesse pelo alfabeto, né? Sim, até hoje. Bastante. Tem, é algo assim dele que ele tem mesmo, bastante. Então, a gente fez isso. Como é o que ele gosta, o alfabeto, então a gente introduzia na brincadeira o alfabeto para aumentando o repertório de conhecimento, de coisas. Sim, ótimo. Vocês psicólogo que ele passava na época, né? Que orientou a gente. Vamos trazer, então, ele para o nosso mundo. Sim. Trazer o mundo dele, né? Introduzir o alfabeto que ele gostou, né? Sim. Seguir o interesse dele, né? Sim, o interesse dele. Não adiantava a gente brincar com outra coisa, um carrinho, alguma outra coisa, que aquilo desmotivava. Então, a gente ia no que ele gostava para conseguir o resultado. Com certeza. Agora eu consegui ver o comentário da Lídia, só um minutinho. Ela colocou aqui, parabéns, Silvana e Victor, pais exemplares. É uma graça. A Lídia é maravilhosa mesmo. Vocês lembram mais ou menos? Também teve o prazer de conhecê-la, que foi muito bom. Sim, eu ainda não a conheço. Espero que eu possa conhecer tanto ela como vocês. Eu não sabia que vocês moravam na mesma cidade, eu achei que vocês moravam na mesma cidade. Próximas, mas são de Ourinhos, né? Todos os três. Somos. Entendi. Então a gente vamos ter oportunidades, com fé em Deus, em breve, quando passar tudo isso. E assim, vocês lembram mais ou menos em quanto tempo vocês conseguiram observar os resultados, quando vocês começaram a estudar, aplicar? Vocês lembram mais ou menos? Assim, como você falou, né? Às vezes demora, tem criança que já não demora tanto, demora mais ou menos. Você lembra mais ou menos quanto tempo vocês conseguiram? Não foi algo assim muito demorado, não. Ele estava respondendo bem, porque também a gente estava fazendo uma intensidade maior, né? Tem tudo isso em questão, né? Mesmo cansado, a gente fazia uma intensidade maior, então a gente introduziu tudo isso que você ensinou. Em qualquer momento que acontecia, a gente via que era a ocasião que vamos introduzir. Vamos fazer isso que a Carla falou, vamos fazer aquilo. Então, isso foi, só aumentando, né? Fomos inventando também brincadeiras para aumentar o repertório dele. Sim. Com esse mesmo alfabeto. Vamos fazer uma brincadeira de... vamos procurar o que tem na casa com a letra A. Então, saía pela casa, vamos lá no quarto ver o que tem com a letra A. Armário. Sim, a gente é. Né? Aqui tem um abajur. Então, fomos com a letra B agora. Então, tipo caça-palavra dentro da casa, né? Então, aquilo para ele, era... E daí ele começava a falar as palavras. Nossa, aquilo virava uma brincadeira muito gostosa. Sim, e ao mesmo tempo você estava ampliando o vocabulário, né? Sim. Né? A gente não para nunca. Domingo agora, que é dia de Páscoa, vai ter um caça-tesouro. Caça-tesouro para ganhar o ovo de Páscoa. Legal. Então, a gente sempre está
Porque você não pode deixar, né? Você sempre tem que estar estimulando, tá ganhando novas habilidades, né? Sim, com certeza. E não é porque a criança fala que a gente vai parar de trabalhar, né? De ensinar as Sim, habilidades exatamente. comunicativas Né? e sociais também, né? Porque uma coisa está ligada com a outra, assim. Mas que bom que vocês tiveram um resultado rápido. Pelo que vocês falam, assim, pelo que vocês relataram, vocês aproveitaram as oportunidades do dia a dia mesmo, né? Acho que os momentos de, assim, na hora do banho, não sei, talvez. Sim, na hora do banho, o William, olha lá ele já. Já já lhe aparece. William, vem aqui, ó, vem aqui a nossa amiga. Vem aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá, o Oi, olho. William! Oi, tudo bem? Ele não vai escutar. Porque vocês estão com fone, verdade. Olha lá. Olá, William. A musiquinha do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y, Z. Aê, ele lembra. Faz só você mostra o coraçãozinho para ela. Coração. Aê. Obrigada por cantar para todo mundo aqui, para mim e para todo mundo. Tá vendo? Coração. Agora vai lá brincar, meu amor. Obrigada. Ele é apaixonado pelo alfabeto, né? Eu só comecei a cantar, pensei, pronto, ele já desandou. Vai cantar o resto. Ele gosta muito. Que legal. Assim, e quais foram as dificuldades assim, que vocês enfrentaram na hora de fazer assim, de começarem a estimular? Vocês comentaram uma, que foi o cansaço, né? Chegava do trabalho, cansados. Sim, o cansaço foi um dos fatores. Mas, assim, em termos, assim, o que eu achei mais difícil foi depois os comportamentos, né? Até mais do que depois do que falar, né? Porque ele tinha uns comportamentos que, às vezes, dependendo do lugar que ele fosse, ele via uma outra criança, ele não sabia chegar na criança para brincar. Então, ele pegava e empurrava, né? Então, aquilo para nós, nossa vida era muito difícil, porque a gente não sabia lidar com aqueles comportamentos, né? Porque é outra fase, vai crescendo, né? Então, vai adquirindo mais força. Então, aquilo para a gente também foi muito difícil, mas daí a gente foi trabalhando tudo isso, né? E até que a gente conseguiu. Que bom. E o Vitor, lembra assim de outra dificuldade, assim, outras, né? Porque foi o cansaço de vocês e também na tentativa de interação com as outras crianças. Tem mais alguma dificuldade que você lembra, Vitor? Eu acho que o sensorial do autista atrapalha bastante. Barulho, dependendo do lugar se tem muita gente. Então, isso também dificulta bastante. Hoje ele melhorou bem. Mas ainda ele tem bastante dificuldade nisso. Outra coisa também que é muito difícil, assim, as atividades de vida diárias, né? Muito difícil para tirar de uma fralda, né? Para ir tomar banho sozinho. Então, todo dia é um obstáculo, é uma coisa a ser vencida, é uma coisa a ensinar. Sim. Como foi que vocês superaram essas dificuldades, assim? Primeiramente, unidos, né? Unidos, isso foi um fator muito principal, né? Seguimos no mesmo caminho, com o mesmo passo, então, né, foi um dos fatores que nos ajudou bastante. E lógico, a gente estudando, né, as profissionais ajudando, o teu curso, né, que nos facilitou muito. Entendi. E o Vitor? Estou puxando de Vitor, para ele falar também. É que o pessoal manda mensagem aqui, daí a gente tem que tirar aqui da tela. Sim, entendi. Não, sem problema. Como foi que você superou, Vitor, assim, as dificuldades que você tinha, principalmente na parte da comunicação com ele? Então, para ser sincero, na verdade eu sempre tive mais jeito de lidar com o William do que a Silvana. Então, para mim, acho que foi mais fácil. Não vi, assim, tanta dificuldade. Mas acho que o ambiente, dependendo que a gente estava, que às vezes atrapalhava um pouco o William. Na verdade, o Vitor, assim, ele é muito otimista. E eu, infelizmente, muita coisa eu sou pessimista. Então,
Isso, né, era o diferencial entre nós dois, mas que eu aprendi a ser otimista, vendo as superações e o que o William está vencendo. Sim, Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, é fundamental os pais. Sumiu. Aqui sumiu. Eu acho que é fundamental os dois, tanto o pai como a mãe, os dois se engajarem com a criança. Não basta só a mãe e levar para terapia e o pai só cruzar o braço e não fazer mais nada, né? Essa junção é muito importante, porque a gente é mãe, mas a gente também é mulher, a gente cansa também, né? Sim. Não é por causa assim, é o filho, a gente nunca cansa, a gente tem canseira também. Então, esse contrapeso, um ajudando o outro, é muito importante. Com certeza. E, assim, conversando com vocês hoje, me deu uma ideia. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, assim, porque sempre quando eu convido, sempre é a mãe que participa da entrevista, né? Mas eu vou começar na próxima vez, né, que vou ter mais duas, uma manhã e outra sábado, convidar o pai também, né, para que ele participe. Não sei se vai aceitar, mas é uma forma também de envolvê-lo mais no tratamento. Sim, exatamente. Que né? às vezes os pais não se envolvem por causa que também não são assim mais chamados, né? Eu não sei que às vezes o que acontece, né? Então eu acho que é muito importante isso, né? Sim. E veja que interessante. Quando vocês compraram o curso, eu lembro que as aulas geralmente é sempre na quinta-noite. Aí você tinha faculdade. E o Vitor participou, acho que de todas as aulas ao vivo, tira dúvidas. Toda semana ele estava lá, toda semana. Aí você perceba, uma mãe que compra o curso e que por algum motivo não pode assistir às aulas, porque, sei lá, está na faculdade, está trabalhando à noite, porque eu tenho alunas que trabalham à noite. Aí ela não consegue participar da aula ao vivo e o pai também não participa, né? Muitas vezes. Então, por isso que é importante, né? Trazer esses pais. Não perdi uma? Não perdi uma. Você vê, ele sempre está aí nos cursos aí, nas suas lives, ele tá, nossa, e vem aqui, eu também vou, então que estamos. E é interessante que ele ouve alguma coisa, você fala, bem, olha, ela falou isso, eu chegava da faculdade, né? Olha, ela falou isso, vamos aplicar amanhã, tá bom, como é que é? Daí ele ficava explicando, ela falou isso e aquilo, e ele já ficava bolando, eu vou pegar isso e vou fazer aquilo, e né? Então, isso é muito legal. Com certeza. Quando vocês souberam do meu trabalho, foi por indicação da Lídia. Aí vocês participaram da Semana do Autismo? Sim, participamos, que teve aquela semana, né? Na Semana do Autismo, é muito importante, porque daí conhece, né? Um pouco de você, um pouco, né? Do que você trabalha, né? Porque foi como eu falei, a gente, na época, quando a gente descobre, começa a pegar muita coisa da internet. A gente quer virar cientista, a gente quer virar pedagogo, professor, fono, TO, tudo ao mesmo tempo. E não tem como você estudar tudo isso, se formar em tudo isso, porque sua cabeça não dá. A vontade mas a gente é humano. A gente é uma pessoa só, não dá conta de tudo. Então, o seu curso, ele vem para facilitar muito a vida dos pais, porque, como eu falei, é tudo baseado em coisas científicas, concretas, mas de forma fácil que você passa. Então, isso é muito importante. Isso, nossa, nos ajudou bastante. Que bom. Então, quando vocês, assim, participaram, que vocês souberam da proposta mesmo de participar do PAP, né, do curso, o que veio na cabeça de vocês no primeiro momento? Assim, vocês pensaram assim, por exemplo, será que vale a pena esse investimento, financeiramente falando? Como é que foi? Mas a questão foi assim, aquilo que eu falei, a gente viu um outro curso na internet, né, antes de saber do seu, e a gente comprou. E para nós foi um arraso, porque a pessoa falava coisa muito assim, falava muito viável, muito complicada, que a gente não dava conta. A gente tentava fazer, no fim a gente se enrolava, não conseguia fazer nada, no fim não terminamos de assistir o curso, no fim não teve jeito de aplicar aquilo lá, que era tanta prática, tanta coisa e tanta coisa para escrever que nós se perdeu. Então a gente pagou o curso, não terminamos porque foi totalmente desmotivador, né? Então, daí a gente fica, será que é a mesma coisa? Será que a gente compra? Né? A gente fica, né? Só que, nossa vida, quando, né, a gente falou, vamos comprar, vamos ver, né, como é que é, né? Ainda mais se você dá a garantia, se não gostar, eu devolvo o dinheiro, Falei, não, vamos lá,
Nossa, daí a gente amou, porque, nossa vida, você falou tudo que a gente precisava. Parecia assim, que você estava lendo o nosso pensamento. Você ensinava aquilo e falava, nossa, mas está acontecendo isso, como que ela está sabendo? Né? Porque... Mas é lógico que você está sabendo, você estudou para isso, você tem prática nisso, é o teu mundo. Então, para nós era tudo desconhecido, então a gente foi conhecendo. Então, foi muito importante, nossa vida. E o Vitor também ficou um pouco assim, com o pé atrás por causa do outro curso. Aí, será que essa menina vai ser do mesmo jeito? Então, a gente, vou ser sincero, a gente ficou com o pé atrás, sim. Mas daí, voltamos, acho que conversamos com a Lídia novamente, ela falou, não, pode fazer o curso, que nossa, faz. ela já tinha feito o PAP 1, né? Ela falou, nossa, vocês vão gostar. Vocês vão gostar demais. Nossa, ela fala de uma forma simples, uma forma que nossa vida é incrível. Prática, né? Prática. Nossa, realmente vale o custo-benefício. Nossa, vocês vão amar. Nossa, ela falou assim com tanta firmeza, né? A gente falou, não, vamos comprar, né? Porque, né, ainda mais a Lídia, uma pessoa que, né, é da área da educação, uma pessoa que tem experiência, né? Então, a gente falou, não, vamos sim. Sim, ela está aqui comentando. Ela botou aqui o grupo do WhatsApp, né? Lá dos primeiros alunos, eu tinha o grupo. Não, ainda existe o grupo, né? Aquelas que também fez toda a diferença para ela como professora, né? Ela botou as trocas e a participação dos pais me mostraram e enriqueceram meus conhecimentos. Porque eu achei muito interessante também do que o feedback que ela me deu, né? Que ela conseguiu entender mais as famílias e também saber como orientar de uma forma mais assertiva, né? Não só lidar com os alunos na sala de aula, mas também como orientar os familiares. Interessante. Deixa eu dar uma assistência para ele, já voltei. Vai lá dar uma bolacha para o William lá, já volta. Certo. Eu só ia perguntar, porque, veja, eu não sei se é o William que está comentando. Repare, viu? Veja. O nome de Victor está aqui, Victor Reis. Inglês. É o William lá no outro celular. William, o que você está perguntando aí? You can't? O que ele escreveu aí? Eu fiz os comentários em inglês. Eu fiz, por que o Vitor está escrevendo em inglês? Primeiro, achei que ele estava respondendo o povo, só que eu vi em inglês. Eu assisti, por que ele está escrevendo? Não, William, sai do celular. Aí eu escreveu aí? Sorry, Mike. O Ben, olha o William escrevendo em inglês lá. Vai lá, Ben. Não, ele domina o inglês, que é incrível. Esses dias ele estava... Eu nem sei o que ele escreveu aí. Mas ele domina. Não, para de escrever aí, filho. Para de escrever, tá atrapalhando, não. Ele estava, né, assistindo um joguinho lá, e daí ele começou a ler tudo aquilo lá. Eu falei assim, não, esse menino, ele tá me enrolando, ele não tá lendo e ele não sabe que tá escrito em inglês. Eu duvidei. Eu falei, William, você vai sentar aqui, você vai ler devagar e me traduzir. Pois ele leu em inglês e traduziu. Eu falei, não, tá certo. Então, ele sabia mesmo. Não, que engraçado. Eu estava sem entender, só que eu não quis atrapalhar a fala de vocês, né? Eu disse, não, vou deixar eles concluírem. Aí, quando o Vitor, eu vou ali rapidinho dar uma bolacha para o William, foi biscoito. Ele foi lá dar uma bolacha e ele já volta. Aí eu disse, por que o Vitor está escrevendo em inglês? Ele está com o celular do William, do pai. Então, ele está assistindo a live. Deve estar, viu? Aí deve estar se falando assim, vocês estão falando de mim aí, né? Porque hoje em dia ele entende tudo. Tudo. Nossa vida, hoje ele consegue ter essa percepção, né? Que é o que a gente também está trabalhando, né? Para ele ter essa percepção das coisas, né? Então, a gente está conversando, falando, e a criança está longe. Não, hoje ele já presta atenção a tal coisa, se a gente fala, né? Que agora não fala mais isso, né? Vamos viajar. Nós vamos viajar, vai fazer o quê? Então, ele já pergunta. Aqui, o pai já voltou de novo. Ele estava mandando aqui umas mensagens em inglês, Victor. No seu perfil. Foi muito engraçado. Aí o pessoal está aqui botando o William demais, apaixonada por ele. Ele é um fofo. Que fofo. Não, essa foi muito boa, viu? Ao vivo, viu? Como diz o ditado, quem sabe faz ao vivo, né? O William veio, já cantou, já escreveu. Essas coisas acontecem, gente. Já fez um monte de coisa aqui. Ai, que engraçado. Não, ele é demais. Eu chorei agora.
Ele escreveu um monte de coisa em inglês, eu nem sei o que ele escreveu. De tarde, eu estava assistindo uns vídeos de uma criança autista que tem hiperfoco em idiomas. E aí ele começou com inglês, hoje ele fala 9 idiomas. Isso, o vídeo foi em 2019, talvez ele já fale mais do que 9. Aí quando eu vi ele falando inglês, eu achei engraçado que eu lembrei dos vídeos que eu estava assistindo. Eu sei que coincidência. Você vê, então, é que nós, assim, cortamos muita Paramos coisa. de incentivar. Paramos de incentivar muita coisa, mas ele tava, o inglês ele domina, o espanhol, ele estava esses tempos atrás no chinês e o alemão. Só que a gente começou a E o cortar. alfabeto russo também. O alfabeto, só que a gente começou a cortar isso, porque não adianta ele saber vários idiomas e não conseguir conversar com as o português. Então, não é interessante. Né? Então, muita coisa a gente cortou, né? Com orientação da psicóloga, que a psicóloga dele também, nossa, é incrível, a Karine, nossa, a gente tem que agradecer que ela é uma pessoa assim que, nossa, nos ajuda muito, nos orienta a nossa vida, demais. Que bom. É uma habilidade que ele tem, né? A gente vai direcionando da melhor forma possível, porque como ele mora no Brasil, né? A língua materna é o português, ele precisa se comunicar. E como o autista já tem um déficit na comunicação, se ele se comunicar somente em outros idiomas... A gente não vai entender, as pessoas não vão entender, né? Então, a gente deu uma podada nisso. Então, o inglês, que é importante as pessoas saberem, então, esse a gente deixou. Mas as outras, a gente deu uma podada. Mandarim, russo. Esse menino que eu vi nos vídeos, ele sabe falar Esperanto, que é um idioma que foi na Segunda Guerra Mundial, não foi? Ele é artificial. É um idioma artificial. A mãe estava explicando que parece que foi criado depois da Segunda Guerra, ou foi durante a Segunda Guerra, para as pessoas se comunicarem entre si e falar. Enfim, nem existe. Mas, assim, bem interessante. Vocês... eles têm muita facilidade, né, por outros idiomas, porque o português, se a gente parar e pensar, é uma língua bem difícil, né, da pronúncia. Né? Pronúncia e escrita. Então, os outros idiomas, o som soa mais fácil para eles. Sim, sim. E se eles têm hiperfoco em idiomas, então, aí fica assistindo os desenhos, muda o idioma, né, tudo. Sim. Aí, é interessante. Mas eu achei engraçado. A escola que ele está hoje, ele ama. A escola que ele está atualmente, ele tem inglês todo dia. Então, ele está feliz. Ele está realizado, tá treinando aqui. Você foi dizer que estava podando ele, foi que ele pensou, meus pais estão lá ocupados na live, eu vou falar inglês aqui. Aí começou a comentar em inglês. A Gisele fez um comentário aqui que combina, assim, vai fazer um link com o que eu vou perguntar agora. Ela colocou aqui, que incrível, lindo e tal, e botou assim, perceber que o diagnóstico do autismo não é o fim. E é o que eu gostaria de perguntar para vocês, assim, se vocês pudessem deixar uma mensagem para os pais que estão assistindo hoje, o que vocês diriam para eles? Principalmente tem muita gente aqui que ainda está no início, né, da jornada, acabaram de descobrir o diagnóstico, alguns ainda estão buscando por ele, estão naquela fase da suspeita, que é bem angustiante, né? Será que é, será que não é? Às vezes um médico diz que é, outro diz que não é, a família não aceita, é bem complicado. O que é que vocês gostariam de dizer para essas pessoas? Né? Assim, um conselho, né, pelo que a gente já passou. Primeiramente, quando você for no pediatra e você tem alguma dúvida, você sente que tem alguma coisa diferente, ele falar que está tudo bem, troque de pediatra. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Porque você fica ali perdendo muito tempo, sendo que para o autismo o tempo é precioso, né? Segundo, acho que nem precisa dizer que nenhum pai, nenhuma mãe desiste dos seus filhos, né? Eu acho que isso é algo já nato, né, dos pais. E sempre correr atrás de informação, de pessoas que realmente falam coisas que têm fundamento cientificamente baseado, porque a gente sabe que tem muita gente aí que aproveita, né, do desespero das pessoas, né, porque quando você recebe um diagnóstico, você fica desesperada. Então, se a pessoa falar que se você tem que ir para a Lua, naquele desespero seu, você vende o que tem e vai para a Lua. Você vende o que tem, vai para a Lua, você faz coisa que... Mas tudo por causa de quê? É por causa do desespero. E muitas pessoas aproveitam disso. Né? Infelizmente, a gente tem isso muito. Verdade. Né? Então, procurar fonte segura de pessoas que a gente tem indicação, procurar saber indicação, isso é muito importante, né? E o seu curso logicamente, que eu indico para todos os pais, para todas as mães,
né? É algo assim realmente que transformou bastante a nossa vida e ajudou e ajuda até hoje, porque às vezes a pessoa pode falar, mas eu vou comprar o curso, mas meu filho está grande agora, será que vai servir isso? Ou meu filho está pequeno, será que lá na frente vai servir? Gente, vai servir, porque comportamento, ele acontece em qualquer momento da fase da criança. E o Victor, assim, se você puder deixar alguma mensagem. Então, outra coisa que eu digo é ir atrás dos direitos, porque a gente sabe a dificuldade que tem com plano de saúde, e plano de saúde não quer pagar terapia, não quer indicar algum profissional que diz que é qualificado e não é. Então, vá atrás para conseguir todo o direito que ele tem. Sim, exatamente. E a Fez fala assim: ah, mas eu não tenho plano de saúde. Mas se você for no SUS também, você entrar judicial, você também consegue. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás mesmo. É lutar. Não é a primeira porta que fechar, você desistir, porque tem momentos que parece que a gente quer desistir, porque você vai, as portas vão fechando, mas você tem que ser persistente. Se é direito, se é lei, corre atrás. Com certeza. Tem só um instantinho aqui que a Luciana colocou. Ela botou assim: meu filho me ensina a ver a vida de uma forma diferente. Ela colocou aqui que foi muito julgada. É Acho que mesmo. na época ela deve ter desconfiado, né, do diagnóstico. Ela falou que foi muito julgada. Vocês estavam falando, acho que foi nesse sentido. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Já eu volto. Mas você vai lembrar daqui a pouco, vai? Eu pensei em uma coisa, mas aí eu esqueci. Deus. Dos Sumiu. direitos, alguma coisa aí. Você falou do pediatra, aí ele falou dos direitos. Enfim, deixa eu lembro. Mas, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eles, Mais tarde. a gente tem uns minutinhos ainda, mas eu vou só te perguntar para vocês uma coisa que eu vi aqui algumas vezes. Sim, pode perguntar, estamos aqui para... Pronto, perguntaram assim, com quantos anos ele voltou a falar exatamente? Se vocês falaram, eu não recordo, porque minha cabeça não é boa para números. Acho que uns 3 e pouquinho, que começou a falar as primeiras palavras, né? Mas falava mais fora do contexto, falava Fora do sem contexto, nexo. mas já dava para, já tinha uma comunicação, porque daí a gente já entendia bem mesmo. Não só a gente, que pai e mãe, aquilo que eu falei, se a criança apontar pai e mãe, já sabe o que a criança quer. Mas outras pessoas já estavam entendendo, porque ele falava água, banho, banheiro, então outras pessoas já entendiam. Porque a preocupação dos pais não é a gente tanto, é as outras pessoas, é na escola, onde se vai entender, se não vai sofrer na escola, né? Vai ficar com sede, com fome. Isso é preocupação dos pais. Sim, eu lembrei o que eu ia perguntar. Porque as mães colocaram aqui, a Ana colocou, já troquei várias vezes, acho que deve ser de médica, mas nenhum me escuta. Eu tenho certeza, mas eles falam que não, do diagnóstico, né? E a Luciana, ela colocou que foi muito julgada pela sociedade e algumas pessoas da família também. Eu não sei se vocês enfrentaram isso, né? Passaram por isso, pela falta de apoio. Da família não tivemos isso, não. Da família, não. Né? Mas eu acho que deve ser bem difícil quando você fala uma coisa e a família fala outra. Mas siga teu coração, mãe, pai, siga o coração de vocês, porque o coração, ele nunca mente, ele nunca erra. Verdade. Tem uma aluna minha aqui, a Mariana, ela sempre participa. Carlos, Jerônimo José está menos imperativo. A gente chama, ele vem. Que bom, fico feliz, Mariana, não poder deixar de ler seu comentário, porque ela sempre interage, sempre participa aqui. É tão gostoso receber esse feedback, né, dos alunos. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos nas lives. Sempre tem aluno meu na live, aluna, né? Fico feliz demais. Eu já decoro pelo sobrenome, a respeito de escola, a gente passou assim uma parte bem difícil. Tem que pegar, não está dando certo na escola, tem que trocar. Eu sei que a gente fica um pouco com medo, né? Um pouco não, bastante medo. Tem que trocar, a gente não pode desistir. A verdade, vestir a camisa do autismo é todo dia, porque cada dia você mata um leão na frente. De preconceito lá fora, de tanta coisa, de falta de empatia. Sim, é por isso que ela colocou, né, que foi muito julgada, né, pela sociedade e pelas pessoas da família, não teve apoio. Eu lembrei o que ia falar.
Eu lembrei e esqueci de novo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não sei, muita coisa na cabeça. Eu esqueci, lembrei. Mas isso que eu ficar do horário. Depois das 10, meu cérebro já começa a... Imagina, pode. Nós estamos aqui dentro de casa. O que você quiser perguntar, nós estamos dentro de casa. Ninguém vai sair. E o nosso tesouro está ali. Eu vou perguntar isso para não esquecer e depois eu vou ler o da Bárbara. Aí a gente encerra. Para não ficar cansativo também para quem está assistindo e para quem vai assistir depois. Se você pudesse falar alguma coisa assim, porque eu vi que tem muita gente aqui que não tem diagnóstico, que ainda está na busca. O que vocês diriam para essas pessoas? Assim? Porque eu percebo, já com esse tempo já na internet principalmente, de que algumas pessoas acham que tem que esperar o diagnóstico para começar, de fato, a estimular. Está travando a sua fala para nós, Carla. Espera, deixa eu falar mais próximo do microfone. Porque, assim, Obrigado, tem algumas pessoas aqui que ainda estão nessa fase, entendeu? De buscar e tudo mais, ainda não tem o diagnóstico. O que vocês diriam para essas pessoas? Porque eu percebo que algumas mães acham que precisam esperar ter o diagnóstico para só, então, começar os estímulos. Entende? Quando, na verdade, o estímulo, se você já tem alguma desconfiança, é que eu, na época, aquilo que eu falei, eu não sabia nada sobre autismo, nada. Porque se eu tivesse uma luzinha, alguma coisa, ou tivesse assim, um prazer já de conhecer o seu curso, ou você, já eu ia ter uma outra visão. Começa a estimular, mesmo que eu acho que é besteira da minha cabeça, é uma bobeira, mas o estímulo é importante para qualquer criança, seja ela típica ou atípica, isso é super importante. Até você conseguir um pediatra, né, que caiu para nós do céu, a doutora Edna, e realmente, né, foi uma médica anjo na nossa vida. E você está com ela até hoje. Oi? Oi? Não, o Vitor falou, eu cortei. Na dúvida, estimule. Ah, sim, sim. Eu ia perguntar assim, se ela ainda acompanha o William, né? Sim, acompanha, nossa, nós não largamos dela, só o dia que ela falar não dá mais, ele já está no osso, mas realmente... Inclusive, ele passou segunda-feira, né? Passou segunda-feira nela, então ela acompanha a nossa vida, a gente não troca por nada desse mundo. Deixa eu só ler a pergunta, que foi a pergunta sobre desfraude, que foi desculpa, porque a letra fica bem pequenininha para mim. Bárbara, ele deixou de usar fraldas com quantos anos e como vocês fizeram para acontecer o desfraude do William? Então, o xixi, na verdade, eu fui muito medrosa, porque eu acho que é normal de toda mãe. O xixi até que ele saiu rápido de dia, mas, assim, o cocô foi, assim, realmente, acho que foi muito mais medo meu, assim, dele se sujar, de sujar o chão, de sujar a parede, porque a gente ouve tanta coisa, e daí eu ficava naquele trauma, né? Então, ele demorou um pouco mais. Mas se eu tivesse tirado ao mesmo tempo que foi o xixi e o cocô, ele tinha saído bem mais cedo. Ele saiu com... Um pouco mais de 4 anos. Demorou. Demorou por medo meu. Porque se eu tivesse feito certinho, ele teria saído junto com quando saiu do xixi. E ele saiu do xixi ia fazer uns 3 anos, né? Mais ou menos. Entendi. Então, ele saiu 3 e pouquinho do xixi, do cocô já, digamos que do cocô demorou, foi quase 4. Demorou por causa de medo meu mesmo, né? Não, por quê? Porque as profissionais orientavam, faz isso, daí mãe, né, quer dar aquele jeitinho, fica com dó, isso, aquilo, e, né? Mas o desfraude é tenso, viu? Sinceramente, o desfraude é tenso. Então, da forma que a gente achou não, que passaram para a gente, né? Como ele já sabia ler, então foi feito um quadro dos dias da semana, e naquela época ele gostava de ir no McDonald's, de ir no shopping, né? Então, cada dia da semana que ele fizesse o cocô sem a fralda, ele ganhava uma estrela. Eu lembro que você me falou isso. Então, aí com essas estrelas que ele ia ganhando, chegávamos durante a semana, tinha 4 estrelas, por exemplo, ele ganhava X coisa. Se ele tinha 5 estrelas, ele ganhava alguma outra coisa que ele gostava. Sim, exatamente. E nunca era assim coisa de comer. Falava o McDonald's para ir lá no parquinho, escorregar. Para brincar do brinquedo. Né? Não de comer, né? Porque fala que também você ficar estimulando só para comer, depois só quer comer, né?
Então, era para no brinquedo, era uma coisa entre família, né? Era para ir no McDonald's por causa do brinquedo. Sim, sim. Para não ficar só na questão da comida, né? Sim. O pessoal falou aqui, ó, eu já vou encerrar, eu prometo. Com quantos anos vocês alfabetizaram? Com quantos anos ele foi alfabetizado? Que o William falou, né? O William não, o Victor falou. Então, na verdade, o alfabeto, com 1 ano ele já sabia o alfabeto. Porque né, eu sempre gostei de comprar, assim, desde que ele tinha 6 meses, aqueles livrinhos de alfabeto, de apertar, de pôr na água. Então, sem saber de nada, eu já estimulava com esses livrinhos. Então, livrinho de tocar música, som. Então, eu sempre estimulava. Então, ele tinha, na verdade, ele não falava, mas ele falava o alfabeto inteirinho. Entendi. Acho que foi uma das primeiras coisas, então, né, que ele falou, né? Sim, o alfabeto inteiro. O A, B, C, até o Z. Nossa, ele cantava e falava de trás para frente, né? Então, mas isso daí não é falar, né? Ele sabia o código, a sequência, né? Porque Sim. não é a fala. Ele não usava para se comunicar. Depois a gente colocava vídeos do YouTube para ele, de alfabeto, e nesses vídeos às vezes entrava sílaba. Aí ele começou sílaba. Aí ele começou a falar essas sílabas. Quando a gente foi ver, com 4 anos ele já sabia ler. Sozinho. Hiperlexia, né? Isso. Entendi. Que botou aqui, a Arlete. O William é um garoto encantador, príncipe lindo. Ela é a professora da pai dele. Ela é um encanto. Um encanto. Legal. Tem muita gente conhecida aqui, porque eu não consigo ler todos os comentários, né? Eu passei, assim, para algumas pessoas. Helenice, família é a base, parabéns. Obrigada. É porque fica muito pequena a letra, eu não consigo enxergar direito, não, minha gente. Se eu também o óculos, fica refletindo na lente, sabe? Eu não consigo. É porque tá passando no YouTube, né? Para mim tá na plataforma do StreamYard. Aí os comentários são tanto do YouTube como do Facebook. Quando é do YouTube, tem o símbolo do YouTube. Quando é do Face, tem o símbolo do Face. Algumas pessoas perguntaram aqui, eu não vou achar mais. Se o Wesley achar... Pode perguntar aqui, só se você tiver com sono, nós não estamos. Nós estamos tão felizes de estar falando com você, e para nós está sendo um prazer. Eu também estou, assim. Eu estou fazendo 2 lives por dia, sabe? Mas... apesar do cansaço, eu gosto muito, porque esse quadro é maravilhoso, entrevistar. Nossa, compartilha, né? E ajuda muitas pessoas, assim como a gente viu a entrevista dos outros alunos, né? Então, sempre tem alguma coisa que nos toca, que preenche a gente, que ensina. Cada pai que vai aí, cada mãe ensina alguma coisa para a gente. Com certeza. A Lídia está aqui, ó. Lindo testemunho. Tenho grande admiração por esse casal. Alegria pelo avanço do William. Gratidão, Carla e Wesley. O seu curso é realmente maravilhoso. Eu que agradeço por ter indicado, né, o PAP para esse casal maravilhoso. Que se não fosse você... Faz tempo que a gente não se vê também por causa dessa pandemia. Faz tempo que a gente não vê o casal. Eles são um casal incrível também. Verdade. Então, se não fosse você, eles não estariam aqui hoje conversando comigo. Mas ele agradece também. Ele está assistindo ali no computador, então ele fez coração, igual o William. Algumas pessoas perguntaram aqui do PAP, mas o PAP a gente só vai abrir as inscrições no dia 12, tá? Se inscreva na Semana do Autismo. Eu vou pedir que o Wesley coloque aqui como é que chama? O link, né, Wesley? Do site, que você se inscreve, participa, assim como o William e a Silvânia fizeram, participa da Semana do Autismo. Já aproveita, já aplica as estratégias, tudo direitinho. Aí no final... que eu vou apresentar, vou abrir as inscrições do PAP, que é o Parentalidade. Nós indicamos, sim, o curso é maravilhoso. Bom, agradeço demais, foi muito bom conversar com vocês um pouco mais, conhecer também um pouco mais da história de vocês. Algumas coisas eu já sabia, das aulas ao vivo, né, que o William, só que eu chamo ele de William agora, Victor. O pessoal confunde mesmo, porque William, Victor, com W, e daí tem hora que eu chamo ele de William. Eu olho para ele e falo, tô parecendo meu pai, né? Porque pelo menos é parecido, que meu nome é Carla, da minha irmã é Franciele, nada a ver. Aí meu pai só me chama de Franciele só chama de Carla.
Depois de tantos anos, ele não acerta. Toda vez Mas ele talvez troca. eu chame isso aqui de William. Eu sou cachorro do William. Mas, assim, foi muito bom conversar com vocês, né? Conhecer mais a história. Algumas coisas, como eu estava falando, já sabia, né? Porque o Vitor já tinha compartilhado comigo nas aulas ao vivo e tal. Mas muitas outras coisas eu não sabia, aprendi. Assim, bastante com vocês, realmente. É uma história de muita resiliência também, né? De muita determinação. E amor, principalmente pelo William, né? Com certeza. Isso Sim. é estampado assim no rosto de vocês. Esse amor transborda, que a gente consegue sentir daqui do outro lado da tela. Então, muito, muito obrigada mesmo, assim, por terem aceitado participar. Fiquei muito feliz mesmo. Nossa, nós foi que muito bom. agradecemos, né, pelo convite. Nós estamos, assim, muito felizes, né? Vem dar um tchau aqui. Vem dar um tchau. Dá um tchau. Tchau, Dá um tchau. tchau aqui, ó. Joga um beijo. Tchau, coração. Tchau. Tchau. Pega a aguinha lá, filho. Pega ela lá, filho. Pega, meu amor. Fofo. Ela é muito fofa. A Gisele colocou, já fez a inscrição dela na Semana do Autismo. Ótimo. Começa segunda-feira, dia 5. Isso mesmo, pessoal, fazem, porque vocês não vão se arrepender. A gente teve dúvida, nossa vida, mas olha, depois que a gente fez a semana do autismo, que você fez lá e a gente fez o curso, a gente ficou maravilhado. Não adianta só fazer, tem que aplicar. Exatamente. Perfeito, Tem que aplicar. Perfeito. E só assistir e falar, não funciona. É, Não aplicou, como é que vai funcionar? tem que fazer. Tem que aplicar. Isso aí mesmo. O Wesley sempre fala isso para mim, né? Eu devo muito isso a ele, porque quando eu me formei, principalmente quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu ficava muito estudando, fazia um monte de curso. Ele, você tem que aplicar. Você faça seu curso, aí você primeiro aplica, para depois você fazer outro. Aí eu disse, é mesmo. Aí quando eu comecei a aplicar e realmente focar muito mais na prática, eu vi a diferença. Por isso que na minha linguagem, eu sou mais prática e mais didática. Eu quero que os alunos façam, que apliquem, né? Que tenham um resultado. Sim. Porque aplicando tem um resultado. Sim, a teoria ela é muito importante. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo, qual objetivo você está trabalhando. Mas não adianta só saber, você tem que aplicar, né? Então foi perfeito o que o Victor falou. Você tem que aplicar, senão. Tá bom. O pessoal está dizendo que está ansioso e que já está inscrito. Que bom, a gente se vê na segunda-feira. Segunda-feira a gente começa, mas amanhã eu estou de volta. Tem a live às 19, tem uma entrevista também com a Adri Carvalho, a Adriana. Também, não, ela é do PAP 1, não é do PAP 2, não. E no sábado tenho live também, 19, e tenho a entrevista com a Liliane. Não sei se ela está aqui ainda, mas ela estava no início, Liliane Alcântara. Tá bom? Você quer dar algum recado, Wesley? Não, só boa noite. Wesley, só boa noite. Boa noite, agradece também. É porque às vezes ele levanta a mão assim, aí eu falo, você quer falar alguma coisa? Aí ele tá se espreguiçando, sabe? Eu acho que ele tava me chamando, aí ele tá lá, se espreguiçando. Foi muito bom. Se deixasse, ficava aqui até amanhã. Foi muito gostoso mesmo. Nossa, nós estamos também muito felizes. Foi assim, uma experiência única, né? E estamos muito felizes. E quando precisar de nós para alguma coisa, estamos aqui à disposição para contar a nossa história, incentivar outros casais. Legal. Com certeza. Com fé, nós vamos ter outras oportunidades em breve. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o William, a família de vocês. Amém. Tudo de bom. Vocês também. Mais felicidade, saúde, tá bom? Para todos nós, uma boa Páscoa aí para você e para a família. E para todos que nos assistiram. Com certeza. Obrigada por todos que participaram. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.